Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. No programa de hoje, nesse Conversas número 70, nós gostaríamos de conversar com vocês exatamente sobre a última reunião do G20. O G20 que reúne países desenvolvidos, países emergentes. A 18ª reunião foi em Nova Delhi, na Índia, e apontou uma série de coisas bastante interessantes. Você teve tratados como tratados sobre combustíveis, os posicionamentos em relação à guerra, a discussão eterna sobre ampliação do Conselho de Segurança da Índia, da ONU, mas principalmente o que se teve de bastante interessante foi o papel de dois países emergentes, a Índia e o Brasil. E é justamente sobre essa reunião do G20 e justamente a posição de Brasil e Índia dentro desse jogo internacional, na verdade, aquilo que pretende esses dois países, e que no G20 ficou bastante claro, muitas vezes apontando determinadas convergências entre esses dois países, é que a gente gostaria de conversar com vocês hoje, nessa nossa mesa redonda, tradicional, de professores do Instituto de Economia da UFRJ, que discutem os grandes temas, as grandes questões desse mundo contemporâneo. Para isso, estamos hoje aqui, professor Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Bem, prazer estar novamente aqui. Vamos continuar, né, a nossa discussão do programa passado, né, que foi justamente sobre os BRICS, né, e agora estamos em outra reunião internacional, mais uma vez, Brasil, Índia, enfim, esses dois países atuando nesses fóruns internacionais. Valeu, Pradinho. Eduardo Bacham, tudo bem, Bachanzinho? Tudo bem, Bicalho? Vamos lá. Dando Vamos hoje. continuidade. Hoje a gente vai de G20, né? Depois dos BRICS, agora G20. E aí, Numa Mazati, tudo bem, Numa? Tudo bom. Programa interessante hoje. Eu espero. O último foi bastante interessante, eu gostei bastante, né? Espero que esse também seja. Bom, e que o pessoal que assiste a gente também goste, né? Bom, antes de começar, lembrando para vocês que vocês podem assistir, vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast, que vocês encontram em todos os tocadores aí, Deezer, Spotify, enfim, tudo mais, no canal IE-UFRJ. Então, nesse podcast, vocês encontram lá os programas do canal do Instituto de Economia, e entre esses programas, o nosso Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Bom, começando o jogo, Pradinho, como sempre, você, o nosso decano, começa. Vamos lá. Olha só, em primeiro lugar, explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é e como é que se originou o G20. O G20 se origina depois, ao final da década de 90, quando é montado um grupo para discutir um pouco as consequências das crises financeiras internacionais que ocorreram, principalmente depois que ocorreram as crises na Ásia, ao longo da década de 90. Originalmente, era um grupo que reunia principalmente os bancos centrais. A partir de 2008, ele tomou um formato diferente e passou a ser uma reunião com encontro de chefes de Estado. Ele não é uma organização, não tem uma estrutura, não tem um secretariado próprio. Na verdade, a gestão do G20 é feita sempre no chamado uma troika. É o presidente anterior, o presidente atual e o presidente futuro. As presidências são feitas de forma giratória, né? A última presidência foi a Índia, o próximo presidente será o Brasil, e o anterior foi a Indonésia. Então, nessa última reunião, os três países que gerenciaram o processo foi a Índia na frente, né? Um trabalho, aliás, brilhante, é o trabalho de organização da Índia desse G20. O Brasil assume ao final do ano e a Indonésia era o anterior. Ah, o grupo é formado por 19 países e mais a União Europeia, uma organização internacional. Uma mudança que houve nesse ano é que a União Africana passou a fazer parte também do G20, representando o conjunto dos países africanos.
O debate no G20, fora a reunião realizada pelos chefes de Estado, ele tem duas linhas que eles chamam track, né? Uma que é formada ah, ah, dos representantes da área financeira dos países, né? Que tem origem na antiga reunião de chefes, de presidente de Banco Central, que é essa rota financeira, Finance Track. E a outra, que eles têm um nome curioso, que é Sherpa Track. Sherpa vem daqueles Sherpas, que era aquela etnia que ajuda a escalar o Himalaia. Na verdade, quem escala mesmo são eles, que levam peso para quem vai para cima do Himalaia. Esse track dos Sherpas são representantes dos governos que vão discutir temas relevantes para os governos. Então, você tem um grupo que trabalha sobre agricultura, sobre corrupção, sobre cultura, sobre desenvolvimento, sobre economia digital, tudo isso faz parte desse Sherpa Track. Então, esses encontros são substantivos, mas o principal, que tem maior impacto político, é a reunião dos chefes de estados, que, ao final, fazem um comunicado que é um pouco o resumo daquilo que foi discutido, etc. O ano passado, esse comunicado encontrou extremas dificuldades pela questão da guerra da Ucrânia. Este ano, se obteve um comunicado que foi um absoluto sucesso, porque todos os países se sentiram representados. Ou seja, a Rússia, o Lavrov declarou que refletia o pensamento russo, o representante dos Estados Unidos dizendo também que refletia o pensamento americano, ou seja, foi um trabalho de diplomacia realmente singular. Agora, o que tem de peculiar nesse debate, que eu acho para a gente jogar aqui essa discussão para que nós possamos aprofundar? Claramente, quando você põe, por um lado, a expansão dos BRICS, por outro lado, a questão do G20, nós vimos muito, não apenas na imprensa, mas segmentos tanto na parte de alguns setores políticos, mas também alguns setores na imprensa e a partir de outros segmentos, eles se colocam ou se colocavam tentando puxar essa polarização. Quem tem se colocado contra essa polarização, em especial, é a Índia por um lado e o Brasil por outro. Por que razão? Primeiro, no caso da Índia, se por um lado ela tem grande identificação com a questão dos BRICS, é um dos fundadores, tem relações fortes com a Rússia. Por outro lado, a sua relação com a China tem alguns pontos de conflito, não apenas fronteiriços, mas também no Mar da China. Então, a Índia se coloca sempre procurando buscar uma posição de dependência entre os Estados Unidos, entre o Ocidente e entre o jogo da Índia, da China, principalmente. Então, ela busca uma posição não de confrontação no G20 e no BRICS, mas de abrir espaço para poder conviver entre esses dois polos. A mesma coisa é o Brasil. Por razões políticas, por razões geográficas, o Brasil não pode bater de frente com os Estados Unidos nem com o Ocidente. Fora o fato de ser um importante mercado para o Brasil, não há coesão interna para o Brasil se afastar dessas relações. Por outro lado, o Brasil é fundador dos BRICS, tem interesse, e sempre foi um ator global, e tem interesse também de não se submeter à agenda do Ocidente. E, da mesma maneira, ele não adere de maneira crítica a uma agenda alternativa. Então, o que eu vejo muito interessante é o jogo político desses dois atores e as respectivas agendas econômicas.
O que é interessante? O Lula assume a presidência do G20 agora, final do ano. O próximo ano, então, a reunião do G20 será no Brasil. Nos BRICS, o Brasil pediu para fazer uma inversão de agenda. Ele seria também, em 24, o presidente dos BRICS, e a reunião dos BRICS seria no Brasil. Depois seria a Rússia. Ele pediu para inverter. Então, a Rússia vai assumir a presidência em 2024 e o Brasil assume em 2025. Ou seja, o Brasil terá um papel-chave nesse processo em 2024, como presidente dos BRICS, e a reunião será no Brasil, e 2025, dos BRICS, do G20, a reunião será no Brasil, e 2025, com a reunião dos BRICS. Então, o Brasil será um ator-chave sob a liderança do Lula, que tem uma capacidade muito grande de articular internacionalmente e com uma agenda defendendo a reorganização, principalmente das organizações que têm implicações do ponto de vista econômico da ordem mundial. Fora, obviamente, a questão das Nações Unidas, que todos os atores sabem que não será simples, mas uma das demandas que coloca, tanto no caso da Índia como do Brasil, é uma influência maior em organizações internacionais como o Banco Mundial, como o FMI, e uma discussão relevante na agenda econômica internacional. Então, eu ponho isso como ponto de lançamento e aí a gente discute posteriormente nesse processo. Valeu, Prado. Numa, começar a botar você aqui na roda sobre essa discussão do G20, essa discussão sobre o papel, principalmente desses dois países, né? A Índia e o Brasil, dentro desses enfrentamentos, né, geopolíticos, econômicos, que são bastante animados nesse mundo contemporâneo, né? O Brasil e a Índia, com um papel muito particular dentro desse jogo, que não é um papel fácil de ser executado, né? A propósito. É isso aí, Numazinha. Vai lá, vai fundo. Bom, como foi já colocado pelo Luiz Carlos, de facto, a gente vê esse eixo sendo criado em volta de uma preocupação pragmática, né, em relação, enfim, de ressonância, de conquista de espaço no sistema internacional e, na verdade, uma espécie de resurreição, né, do não alinhamento, que é encarnado pelo Brasil e pela Índia. Do ponto de vista indiano, na verdade, uma tradição, né, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da visão de mundo que existe desde a independência indiana, que foi alimentada particularmente, enfim, foi idealizada e depois alimentada pelo Nehru e seus seguidores, e que ganha força também com Modi. E nesse sentido, acho que a gente já comentou em inúmeros programas essa tendência à polarização, a criação de dois grandes polos mundiais, né? Um liderado pelos Estados Unidos e outro pela China, do ponto de vista econômico, aí do ponto de vista mais geopolítico, a gente poderia inserir, obviamente, ao lado da China em uma posição mais antagônica ainda, como é demonstrado pelos recentes conflitos, a Rússia. E dentro desse universo, muitos países, dentre os quais, obviamente, encontramos grandes países como a Índia e o Brasil, não querem ser associados de forma estrita a um polo específico, pelas razões que eu já colocou o Luiz Carlos. Bom, não vou, acho que a gente vai voltar a isso, mas não é o momento, né? E eu acho que esses países, Rússia, Brasil e Índia, enxergam
ao mesmo tempo, os perigos que poderiam advir da associação unilateral, né, com um determinado polo, né, particularmente as ameaças que poderia vir do outro polo, né, no caso da Índia, por exemplo. A gente sabe que, tradicionalmente, a Índia tem tido justamente esse no alinhamento como bússola, né, como orientação na sua inserção geopolítica e internacional, justamente porque a Índia se vê como uma potência e não quer ser subjugada nem, obviamente, pela China, nem pelos Estados Unidos. Tá? A gente tem observado assim, nos últimos anos, né, particularmente depois da chegada ao poder do Modi, um acirramento das disputas geopolíticas, que sejam territoriais ou até do ponto de vista da influência regional da Índia em relação à China. Né? Não esqueçamos que teve, inclusive, assim, combates de assim, militares de amplitude limitada, mas que existiram entre os dois países esses últimos anos. Não esqueçamos que os projetos de assim, nova rota da seda, né? De integração, portanto, do ponto de vista da infraestrutura, que são realizados pela China, que são projetados pela China, colocam também a Índia numa posição mais escanteada, né? Tanto em termos de protagonismo, quanto regional, quanto também em termos de inserção mais global. E, do outro lado, a Índia não tem vocação tampouco a ser uma aliada incondicional dos Estados Unidos. Tá? Até porque, bom, tradicionalmente, um grande fornecedor de armas da Índia era a Rússia, mesmo se as coisas têm mudado nos últimos anos, né? Justamente por conta dessa associação cada vez mais forte entre Rússia e China, né? Bom, e do outro, a Índia quer ter um domínio tecnológico, por exemplo, na parte militar, que os Estados Unidos não oferecem. Tá? Os Estados Unidos, fornecendo armamento, sempre acabam controlando o seu acesso à tecnologia. Não tem transferência de tecnologia muito limitadas. Tá? Então, a Índia pretende justamente ter um destino próprio, pretende tentar preservar. E, quando a gente fala de Índia de forma geral, é sempre meio complicado, mas eu acho que pelo menos isso é uma constância, que qualquer sejam os dirigentes que sejam do Partido Congresso ou agora os nacionalistas do Modi têm essa ideia que a Índia não pode se sujeitar a nenhum bloco de forma específica. Tem que manter justamente um destino próprio, seu peso histórico, demográfico e crescentemente importante do ponto de vista econômico explica isso. O caso do Brasil é um pouco diferente. O Brasil é um país que não tem o mesmo peso, obviamente, que a Índia, nem econômica, nem demográfica, nem geopolítico, né? Mas o Brasil, ao mesmo tempo, e particularmente assim, o Brasil aí a gente entra em divisões internas, né? O Brasil, do ponto de vista, obviamente, do governo atual, né? Não era a mesma posição do governo anterior, tem uma visão justamente de uma tentativa de afirmação de uma certa independência, justamente, em relação às influências tradicionais, particularmente exercidas pelos Estados Unidos. Tá? Isso é uma característica que já tinha sido observada durante os outros governos do PT, que
que foi observada em outros momentos também históricos. O Luiz Carlos poderá fazer umas observações históricas sobre isso, mas a gente já teve também períodos de afirmação geopolítica maior, né? E no caso do Brasil, portanto, a grande questão é essa, é de poder assim, tirar um proveito de uma posição não alinhada para conseguir, ao mesmo tempo, limitar a influência tradicional dos Estados Unidos, que se manifestou muitas vezes, inclusive através de golpes, etc., né? E que não tem sido tão benéfica do ponto de vista econômico, né? E, ao mesmo tempo, não virar vamos dizer, um mero súdito e fornecedor de matérias-primas da China. Ou seja, tentar, também tem entrando na questão econômica, tem uma questão de afirmação também de uma estratégia nacional de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento industrial, que não seria possível ao aceitar uma posição, assim, vamos dizer, subalterna, né? Num sistema, nesse grande jogo, né? Das relações Sul-Sul. Tá? Então, eu acho que a gente vai discutir um pouco esses pontos, mas eu acho que, como tinha sintetizado o Luiz Carlos, pragmaticamente, esses dois países, Índia e China, e Brasil, por razões diferentes, até porque eles têm características econômicas, geopolíticas diferentes, vão tentar, né, usar essa estratégia, né, de não alinhamento para justamente afirmar sua posição. E nesse sentido, não é inocente que você tenha esse satisfece assim, dos dois grandes polos, né? Estados Unidos de um lado, China do outro, né, em relação às conclusões aos textos, a declaração final, né, desse encontro do G20, que, bom, na verdade, vai virar meio o G21, né, porque tem sido decidida a integração também da União Africana, né, como membro, mas mesmo assim ainda não está muito claro do ponto de vista operacional como isso vai se dar, mas enfim. Então, eu acho que esse é um ponto, porque isso mostra o sucesso da estratégia, porque no final das contas, não é que ninguém ficou muito satisfeito na essência. Os Estados Unidos, por exemplo, queriam que tivesse uma denúncia por parte do G20, como tinha sido feito o ano passado, de forma não muito contundente, mas mesmo assim estava presente na declaração final. Então, uma denúncia da posição da guerra e da responsabilidade suposta da Rússia em relação ao conflito com a Ucrânia. Tá? Ao mesmo tempo, a Rússia não queria que seja feita nenhuma menção, então cada um ficou assim teve que aceitar um certo compromisso. Tá? Acho que o único muito infeliz em relação a isso foi, pelo jeito, o presidente ucraniano Zelensky, que denunciou justamente esse texto final. Então, o que a gente vê é que, na verdade, o polo China-Rússia de um lado e o polo ocidental liderado pelos Estados Unidos do outro demonstraram que realmente eles estão numa estratégia de justamente de tentar atrair as boas vontades desses países, particularmente Brasil e Índia, que navegam de um lado e de outro, e que, portanto, tem essa estratégia de não alinhamento. Então, isso talvez essa reação positiva, apesar de não satisfazer, assim, do G20, não satisfazer exatamente as aspirações de cada um dos polos, mostra que a estratégia de não alinhamento
do Brasil e da Índia parece bem sucedida. Obrigado, Numa. Bastião, vamos trabalhar, Bastião. Vamos lá, Bicalho. É que esse pessoal fala muito. Não, mas eu tô, brincadeiras à parte, eu tô plenamente de acordo com o que foi colocado até aqui, né? Em relação a essa posição não alinhada, né? Esse esforço por parte de Índia e Brasil, no sentido dessa posição não alinhada. Modi e Lula tiveram verdadeiramente posturas de estadistas, né? Nesses eventos recentes, e a gente observa nesse contexto, pensando inclusive que foi o nosso tema anterior, da reunião dos BRICS, uma afirmação, né, de Índia e Brasil enquanto lideranças, né, no sul global. Tá? Não no sentido de uma confrontação com a China, uma confrontação direta, mas é uma postura de afirmação desses dois países. Agora, eu queria chamar a atenção e, na verdade, fazer alguns adendos apenas em relação a um ponto que tanto Numa quanto Luiz Carlos já destacaram, ou pelo menos tangenciaram, que é a postura do governo Biden em relação a esses dois países, né? Que é uma postura de cortejar. Tá? E aí os americanos, na realidade, diante do jogo que está sendo jogado e da maneira como as coisas estão se apresentando nesse confronto, vamos dizer assim, potencial, cada vez mais óbvio, né, nessa disputa hegemônica com a China, eles precisam de aliados. Tá? Precisam de aliados e tentar ao máximo, é aquela coisa, na verdade, atrair aliados ou impedir que a China obtenha aliados, né, isolar a China. Então, nesse movimento, eu brincaria com o título daquele livro, daquele filme, né, do Guerra nas Estrelas, um dos episódios é o Império Contra-Ataca. Né? O Império contra-ataca no sentido que iniciativas dos Estados Unidos, por exemplo, em relação à Índia, tá? Foi anunciada agora, os Estados Unidos têm feito um esforço de criação de corredores, tá? E busca de alternativas ao Belt and Road Initiative da China. Então, foi anunciado agora, por exemplo, um corredor que vai da Europa à Índia, passando pelo Oriente Médio, né? No sentido de intensificar o comércio exterior, aproximar economicamente essas regiões, e intensificar o comércio. Tá? E aqui tem uma velha ambição também da diplomacia norte-americana de apaziguar as relações de Israel com seus vizinhos no Golfo, lá no Oriente Médio. Tá? Então, enquanto a China fez o movimento de aproximar, né, Irã e Arábia Saudita, os americanos tentam novamente aproximar Israel, né, dos vizinhos árabes ali na região. Porque essa iniciativa passa tanto por Israel quanto por Arábia Saudita. Tá? Então, outra coisa que é para que sinalize esse esforço, né, de ir para o jogo dos Estados Unidos, tá? Tem uma proposta para ampliar o poder de fogo, né, de empréstimo, de auxílio para países de renda média, países pobres, do FMI e do Banco Mundial. Tá? Então, é uma tentativa de aumentar o fôlego dessas instituições no momento que o Banco dos BRICS, né, o New Development Bank, vem tentando se afirmar mais no cenário internacional, em que a China atua também como um emprestador de última instância, né, para países que estão com problemas de balanço de pagamentos, que vivem situações de estrangulamento externo.
né? O que seria aí, nesse caso, quer dizer, do Banco dos BRICS, o New Development Bank, que poderia estar ensaiando uma proposta de rivalizar com o Banco Mundial, enquanto aí a China, a partir do seu Banco Popular da China, né, ensaiando uma, uma tentativa digamos, de rivalizar com o Fundo Monetário Internacional. Então, quer dizer, da parte dos Estados Unidos, a resposta vem sob a forma de tentar ampliar o fôlego dessas instituições, tá? Enfim, acho que de uma maneira geral, esse é o ponto, né? Quer dizer, uma postura apaziguadora em relação ao Brasil, né? O esforço foi no sentido de encontrar agendas comuns, pontos em comum. O Luiz Carlos chamou atenção para a questão lá do tema do trabalho, né? O Biden, né? O Lula é um sindicalista, né? Originalmente um operário, né? Sindicalista, e o Biden se apresentou, quer dizer, como o presidente mais favorável, mais simpático aos sindicatos ou da história dos Estados Unidos, ou enfim, pelo menos das últimas décadas. Quer dizer, ele procurou esse mote, né? Então, quer dizer, estão procurando pontos em comum, na verdade, elementos de convergência ao invés de divergência, quer dizer, tentando criar pontes ao invés de implodi-las, tá? Então, esse aspecto, né, eu acho que Numa e Luiz Carlos chamaram a atenção a fala deles, né, foi a partir da perspectiva aqui do nosso sul global, de Índia e Brasil, da ação desses países, da estratégia diplomática desses países. Eu chamaria atenção, então, tentando complementar um pouco a fala deles, para essa ação dos Estados Unidos, né, tendo que Bicalho, que também gosta de futebol, tá inclusive ansioso, daqui a pouco tem jogo do Botafogo, né? Os Estados Unidos estão tendo que ir para o jogo, né? Estão tendo que ir para o jogo, né? E buscar alternativas, iniciativas, e aí, quer dizer, as regiões que estão. Aí chamo como última observação, uma região que está, entre aspas, em disputa, né? Com todo o cuidado que esse termo merece, é a África, né? A África é um ponto também aqui que merece ser destacado nessas disputas China-Estados Unidos, ou China e Europa e Estados Unidos. Mas acho que para começo de conversa é isso, Bicalho. Então, queria só acrescentar alguns pontos. Acho que Numa e Luiz Carlos já tinham feito dando um panorama muito bom do que está em jogo aqui. Obrigado, Baixa. Pradinho, você pediu a palavra para E fazer assim, alguns comentários sobre esses pontos? eu quero só chamar a atenção um ponto. Esse lançamento dessa iniciativa sobre o mundo do trabalho que o Biden fez, eu queria chamar um ponto seguinte: o PT tem uma relação tradicional com a principal central sindical americana, que é a AFL-CIO, Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, fazendo uma tradução assim livre, que é a principal central sindical norte-americana. O Biden ele está numa eleição difícil e ele precisa do apoio de sindicalistas. Então, não é trivial aproximar do Lula, porque o Lula tem uma boa passagem nessas centrais sindicais. De certa maneira, uma retribuição por parte do Lula e do PT a uma posição americana que, no mínimo, dificultou aqui, ou facilitou que não houvesse algum tipo de golpe no Brasil, alguma coisa do gênero. Eu não quero sair da nossa área econômica, mas é claro que tem uma questão econômica que também esses movimentos sindicais defendem aumentar o standard de relações de trabalho para evitar que produtos realizados em outras partes do mundo com menos direitos trabalhistas entram nos Estados Unidos.
mas também tem uma razão política nesse processo de aproximação. Mas o que eu quero chamar a atenção, o Brasil, quando você pega agora, pega o último relatório sobre investimento externo internacional. O Brasil é o quinto destino de investimento internacional. Quem está na frente do Brasil? Estados Unidos, de recipiente, né? China, Singapura, Hong Kong, que é China, e depois entra o Brasil. O Brasil, portanto, é um dos. Pega entre os países em desenvolvimento, já que a China não é mais em desenvolvimento, seria o primeiro destino de investimento internacional. Se nós vermos agora, tradicionalmente, quem mais investia no Brasil era os Estados Unidos. É claro que a Europa cresceu muito em termos de importância, veio aumentando, e agora nós vemos nos últimos anos a entrada muito pesada da China. A China já tem um estoque de investimentos externos no Brasil, principalmente na área que até o Bicalho certamente pode falar mais, que é energia renovável, que é muito grande no caso brasileiro. Então, também, sob o ponto de vista econômico, o mercado brasileiro ele é atrativo para a China e é atrativo ainda para os Estados Unidos e para a Europa. Então, o Brasil pode, de certa maneira, se beneficiar desse espaço. Há uma diferença muito grande na política econômica brasileira da indiana. A Índia tem uma capacidade de ter uma política econômica mais independente em razão da sua coalizão interna. Quer dizer, a Índia não é dominada por segmentos de ideias econômicas neoliberais, por teorias de choque, nada disso. Ela se beneficiou do consenso asiático mais desenvolvimentista. No nosso caso, A fazer Índia uma tem política. conflitos, Luiz Carlos, internos de nacionalismos e de grupos. Tem, o modo, inclusive, era menos nacionalista do que quando você pegava os grupos vinculados ao Partido do Congresso. Mas, mesmo assim, mesmo os menos nacionalistas da Índia são muito mais nacionalistas do que a nossa centro-esquerda aqui no Não, Brasil. o que eu estava dizendo são as disputas internas na Índia, que são um elemento complicado. Claro, claro, você tem isso, e veja, o Modi, quando você analisa ele, o papel da China, ele é um governo conservador, nacionalista, sob o ponto de vista do hinduísmo, tem uma série de questões internas que eu acho que já entra para um espaço um pouco fora da nossa praia. O que eu estou dizendo é que, sob o ponto de vista estritamente econômico, eles conseguiram avançar, por exemplo, na área de fármacos de uma maneira que nós nunca conseguimos. Eles conseguiram desenvolver tecnologia aeroespacial que nós não chegamos nem próximo disso. A nossa ficou parada lá atrás, depois daquele desastre lá Alcântara. em Alcântara. Nós não avançamos muito pouco. Nós avançamos muito pouco no projeto do submarino nuclear. Quer dizer, continuamos avançando, mas muito pouco. A Índia, que tem uma economia, hoje é maior que a brasileira, mas ela não é dramaticamente maior, ela avançou muito mais dentro dessa área. Pesquisas de ponta, a Índia está na frente do Brasil. Ou seja, a Índia consegue uma capacidade de fazer uma agenda desenvolvimentista maior, muito maior que o Brasil consegue. Era mais parecido com o que tinha o Brasil antes da virada neoliberal dos anos 90. Então, o que eu chamo a atenção é que essa eu acho uma diferença importante entre os dois polos. Por outro lado, o Brasil vem avançando muito na área de agrobusiness, não tenha dúvida, se transformou em maior exportador, como eu já comentei aqui no passado, em milho, em algodão, em praticamente várias áreas que antes, inclusive, os Estados Unidos era o maior exportador mundial. Mas na área industrial, nós ainda temos uma grande questão aí pela frente. Em contrapartida, o Brasil, por exemplo, joga pelo fato de ele não aderir à posição americana com a Huawei chinesa, por exemplo.
O Brasil aceita os investimentos em 5G da Huawei. Ele não entra na questão americana de retaliação, nem na questão da guerra com a Rússia, nem com a China. Ou seja, há um espaço considerável, no caso brasileiro, para se avançar dentro disso. E se nós conseguirmos mudar um pouco também, no caso brasileiro, a visão retrógrada na área de políticas públicas, e também, mesmo que a gente avance um pouquinho mais, nós temos um espaço aí para aproveitar nesse mundo em transição, né? Um mundo multipolar beneficia muito países como o Brasil, como a Índia. O que eu chamo a atenção é que o Brasil é mais vulnerável que a Índia, por razões internas e por razões externas também, que é a nossa posição hemisférica muito próxima dos Estados Unidos. Numa, Sim, bom, sobre essas comparações, realmente a gente tem insistido com razão sobre as diferenças fundamentais que existem entre a Índia e o Brasil, mas eu acho que, voltando um pouco a questão dessa arquitetura internacional, né? Essa questão do sistema internacional, o que a gente está vendo provavelmente atualmente, já há algum tempo, mas literalmente a explosão de todos os a institucionalidade, de uma certa forma, todos os esquemas, né, que tinham mais ou menos regido o sistema internacional depois da Segunda Guerra Mundial. A primeira etapa, realmente, obviamente, foi o fim da Guerra Fria. Na década de 90, a gente houve uma ilusão de um sistema unívoco, que seria liderado pelos Estados Unidos, lembramos, já Desapareceu no momento, né, Numa? Foi rápido isso, né? foi uma Foi década. rápido. Exatamente, porque década de 90 e desmoronamento da Rússia, que era a priori a herdeira, a geopolítica e militar do poder do poder soviético, só que do ponto de vista econômico, o país perde mais de 50% do seu PIB, ok? A China, ao mesmo tempo, ainda não tinha um peso muito grande na economia mundial, nem no comércio internacional, nem na produção manufatureira internacional, apesar do seu muito rápido crescimento. Então, teve esse breve período, essa breve parêntese, que levou a ideia até de fim da história do Fukuyama, no sentido de um modelo assim, inspirado, pelo menos um sistema mundial liderado pelos Estados Unidos, que iriam assim forçar uma mudança estrutural, né, do resto do planeta, com a adoção progressiva de uma institucionalidade, sistemas políticos convergindo nesse modelo. E o que a gente está vendo agora na verdade, assim, ao mesmo tempo em que você tem uma grande convergência do ponto de vista econômico, depois dessa grande divergência econômica que tinha seguido a Revolução Industrial a partir de 1820, e até, vamos dizer, justamente até as experiências desenvolvimentistas do pós-Segunda Guerra Mundial, bom, com países da periferia, particularmente na Ásia, mas não só, que tem um movimento de convergência muito rápido, na direção dos países ocidentais, ao mesmo tempo que você tem essa convergência econômica, muito rapidamente, na década de 2000, você passa a ter uma crescente divergência do ponto de vista justamente dos modelos, vamos dizer, políticos
que alguns chamariam de sistema de valores, mesmo um termo uma expressão que eu não gosto muito, e também em termos justamente de arquitetura, de organização do sistema internacional. Na verdade, você tem um sistema internacional que passa a ser cada vez mais heterogêneo, não tem a pretensão americana de liderar esse sistema, de impor suas vontades, aparece cada vez mais sem fundamento, na verdade, mais do que sem fundamento, sem capacidade de se concretizar. Tá? Bom, a emergência muito rápida da China mostra isso, os fracassos nas tentativas de reorganizar o Oriente Médio do jeito que os Estados queriam mostrar isso, o combate ao terror, a guerra ao terror acaba de forma lamentável no ano passado, com ao bem uma declaração de impotência por parte dos Estados Unidos. Então, na verdade, o que a gente vê é que desde o início da década de 2000, os Estados Unidos, sua pretensão de controle do sistema internacional tem sistematicamente sido contrariada, crescentemente, na verdade, contrariada por um sistema internacional que hoje em dia aparece mais fragmentado do que nunca, desde que essa ideia de sistema internacional, portanto, depois da criação das nações, apareceu. Então, na verdade, além de ser, obviamente, um período, uma época muito interessante pelos estudiosos, você tem, de fato, uma mudança que está acontecendo. Aí, como sempre, e você não tem realmente você pode, obviamente, recorrer sempre a exemplos históricos para tentar analisar, é sempre importante contextualizar isso, mas não tem um precedente, tá? Muito claro, e, portanto, o que a gente vê, na verdade, é que essas dinâmicas elas vão levando a essa polarização da qual já falamos muito, mas, ao mesmo tempo, elas vão levando ao surgimento de um grupo de países que, olhando até as experiências, aí sim, um exemplo histórico interessante, as experiências do período da Guerra Fria, com todas as diferenças que existem entre em relação particularmente à natureza dos sistemas políticos defendidos no período da Guerra Fria, mas que vê num exemplo, num alinhamento, algo a seguir. Ou seja, a ideia é muito pragmática de vamos justamente não aderir a um bloco em particular e vamos, assim, para cada questão, em função do nosso interesse, nos aproximar de um bloco, depois nos aproximar do outro bloco, e sempre, na verdade, usando, como o Eduardo falou, essa vontade que cada bloco, China, Estados Unidos, assim, tem de seduzir, entre aspas, os não alinhados para obter simplesmente vantagens, para obter concessões, no caso de relações de força, etc. Então, na verdade, a gente tem que se preparar a essas ações se multiplicarem. E muito interessante aí, bom, depois passou a palavra para os outros, ver que o MOD, ao cooptar a União dos Estados Africanos, justamente entra nessa questão, nessa disputa geopolítica já mencionado pelo Eduardo. Porque até então, a gente já comentou isso em programas passados, tinha muito essa ideia, bom, ok, tem um Ocidente que, pelo seu passado colonial, pela exploração que manteve depois do período colonial,
bom, hoje em dia está sendo meio expulso da África, tá? E do outro lado, um avanço claro da China, como, aliás, em outras regiões do mundo, mas do ponto de vista comercial, através da assinatura também de acordos de construção de infraestrutura, de acordos de integração, eventualmente, também do ponto de vista produtivo. A gente tem vários exemplos aqui que ficam muito claros desse ponto de vista. Então, só que, na verdade, eu acho que tem mais um elemento que está entrando, é que a China, a Índia, desculpe, e o Modi fez questão, para ele, inclusive, nas declarações que ele deu posteriormente ao G20, ele fez questão de dizer que um grande evento para ele, um projeto grande que ele carregava, era justamente trazer o espaço africano para as discussões do G20. Tá? E não não um país isolado, que bom, o Egito está no G20, então você poderia dizer, bom, ok, já tem o G20, a África já é representada dentro do G20. Não, é a ideia de uma representação coletiva, tá? E provavelmente, enfim, nas declarações, depois a gente pode, obviamente, sempre colocar, sempre comentar a diferença entre discurso e realidade, mas com a ideia, com o objetivo, justamente, de puxar cada vez mais países do sul global, dentro deles, obviamente, os países africanos, para essa estratégia de não alinhamento, ou seja, na verdade, tentar um movimento comparável ao que teve com movimentos não alinhados, quando teve as grandes reuniões promovidas pelos líderes não alinhados, bom, Bandung por exemplo, é um marco temporal desse ponto de vista. E eu acho que, nesse sentido, a gente está vendo realmente um terceiro grupo de países emergir. Aí, quanto essa iniciativa da Índia, que, na verdade, também, de uma forma talvez menos, vamos dizer, menos ostensiva até agora, pelo menos, e também apoiado pelo Brasil, vai emergir. E daí, desse ponto de vista, nosso ponto de vista brasileiro, é muito interessante justamente ver o que o Brasil vai fazer nesse período até o próximo grande encontro do G20, onde o Brasil, esse período onde o Brasil vai assumir, vai ter a presidência do G20, para justamente alimentar esse movimento dos não alinhados, obviamente num formato com características muito diferentes daquelas observadas na Guerra Fria, mas pelo menos com acho que com pelo menos a ideia assim, idêntica àquela do período anterior, que é de não aderir de forma incondicional a nenhum dos dois blocos. Porque, no fundo, é uma briga na qual, por muitos aspectos, os países do Sul não têm, do Sul global, para usar a expressão consagrada, não tem tanto interesse em entrar, porque isso significa se expor a medidas de retorção, a punições diversas e variadas, que obviamente vão depender do bloco com o qual você entraria em confronto, tá? E, bom, o exemplo recente, por exemplo, do Irã, das medidas que foram tomadas pelos Estados Unidos e seus aliados contra o Irã, também mostra que, mesmo enfraquecido, esse polo ocidental ainda tem muita capacidade de, vamos dizer, de criar problemas para seus antagonistas, seus países antagonistas. E não esqueçamos que, bom, nem todos os países têm a força e o poder de barganha e a capacidade de autonomia, do ponto de vista tecnológico, geopolítico, etc., que tem a China. Tá? Então, acho que
Acho que tem isso e tem a ideia justamente de constituir um bloco. É muito mais fácil constituir um bloco e aproveitar essa força em termos de negociação, em termos de posicionamento, do que cada país isolado fazendo isso. Não? Bom, gente, a gente já tem aqui quase 1 hora de programa, então vou encaminhando aqui o final, mas antes gostaria de colocar a seguinte questão. Só um comentário, né, Numa? Acho que o único país africano no G20 é a África do Sul, né? O Egito está, acho que nos BRICS, se não me engano. Ah, sim, 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 sim. Só Você entrou pequeno no. comentário. Tá, sim, sim. Uma outra coisa é o seguinte, Prado, nessa busca de você tentar justamente romper com a forte polarização existente hoje, evidentemente que, por um lado, você estreita muito determinados espaços e, como disse o Numa, por outro lado, abre possibilidades também, né, em função da própria fragmentação. Eu gostaria, Prado, que você falasse como é que você vê o discurso do Lula na ONU dentro desse contexto da tentativa de romper com a polarização e abrir novos espaços e novas possibilidades. Para começar, eu acho esse discurso da ONU o melhor discurso que o Lula fez no exterior, se você pegar as 3 períodos presidenciais dele. É um discurso muito bem construído, muito hábil, colocando a natureza dos problemas que se apresenta agora. Não apenas a questão da igualdade, a questão ambiental, mas deixando claro de quem é responsável. Quer dizer, os mais ricos, eles são mais responsáveis pelo aquecimento global, portanto, eles devem contribuir mais para o aquecimento global. Quer dizer, ele estava criticando, obviamente, a instrumentalização de uma questão justa, que é a luta contra o aquecimento global para razões protecionistas. Então, foi muito bem construído o discurso do Lula. Agora, eu queria, dentro disso, chamar a atenção para um outro fórum que muitas vezes é subestimado, mas é muito importante, que é o IBAS, que uma iniciativa de diálogo entre Brasil, África do Sul e Índia. Que, curiosamente, o Brasil também está assumindo a presidência agora em 2023. Por que isso é importante? Bem, para começar, a troika do G20, a troika, lembre-se que eu falei para vocês, é o país anterior, o atual e o futuro. Será Índia, Brasil e África do Sul, porque a África do Sul será o próximo presidente do G20. Então, você tem um cenário em que você encontra países médios que vão procurando buscar espaço. Um exemplo concreto. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi na manifestação dos líderes, dos chefes de Estado do G20, uma sessão que reconhece a necessidade de se alterar o sistema de governança dos organismos internacionais, dos bancos multilaterais, redistribuindo as cotas. Deixa eu explicar aqui para as pessoas que não conhecem isso. O sistema de governança do Banco Mundial e do FMI é definido a partir de cotas de capitalização do capital que foram estabelecidos em 1944, quando houve a reunião de Bretton Woods. Então, a partir, originalmente, disso, houve algumas mudanças pequenas. Os Estados Unidos e a Europa têm, na prática, poder de veto para praticamente tudo. Então, o presidente do Banco Mundial é sempre um americano, o presidente do FMI é sempre um europeu, e nas posições chaves, a Europa e os Estados Unidos têm poder de vetar qualquer iniciativa, poder de mando, etc. Brasil e Índia, entre outros, mas em especial Brasil e Índia, já vem há anos, na verdade, desde o início do século XXI, na outra gestão do Lula também fazia isso, redistribuir as cotas, quer dizer, representando um pouco mais
a importância de países que surgiram depois, muito depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Isso sempre foi bloqueado na prática, porque nem os Estados Unidos nem a Europa gostariam de ceder cotas e reduzir a sua capacidade de comandar essas organizações. Bem, agora reconhece a necessidade de fazer isso. Isso não quer dizer que vai acontecer, porque você pode reconhecer e, na prática, não topar mudança nenhuma. Mas o reconhecimento já é um avanço considerável. Dizer, então, a posição do Brasil e a Índia de que o poder internacional, em especial o poder econômico, tem que ser redistribuído, já é reconhecido como legítimo. O Biden, agora, nessa reunião na ONU, reconheceu a necessidade de dar mais representatividade nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, embora ele tenha sinalizado positivamente para a Índia, mas não para o Brasil. Eu acho que, se os Estados Unidos não veem com tanta simpatia entrar um país como o Brasil, também das Américas, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, disputando um pouco o jogo dentro dessa esfera. Mas, de qualquer maneira, nós vemos as placas teutônicas estão se mexendo, né? Então, só para sintetizar e caminhando já para o fim, Michalio, nós sempre estamos falando que o mundo está muito perigoso, o mundo é um pouco, atualmente, com o jogo das grandes potências, que a gente tem que tomar cuidado dentro desse cenário. Tudo isso é verdade, mas a boa notícia é que também os espaços estão sendo abertos. E agora compete um pouco países como o Brasil, como a Índia, como outros, aproveitar as brechas nessa fortaleza de poder no mundo que vão sendo abertas pelos jogos de pressão internacional. Então, através de uma, não apenas de uma diplomacia capaz, mas também da nossa capacidade internamente de fazer alterações, de fazer políticas públicas adequadas, de alterar a situação, de não ficar refém dessa agenda neoliberal que segura o Brasil desde a década de 90, né? Poder ter políticas mais desenvolvimentistas, políticas mais alternativas, para aproveitar as oportunidades que se colocam. Então, eu acho que para nós, na universidade, para o público em geral, vale a pena olhar o que é que está acontecendo e ver até que ponto essas possibilidades de mudanças vão ou não se transformar em mudanças reais. Nós não estamos falando de mudanças reais, nós estamos falando da abertura de possibilidade de mudanças. Agora resta saber se elas vão ocorrer ou não. Valeu, Pradinho. Obrigado pela sua participação. Bastazinho, suas palavras finais. Velho, acho que concordando com o Luiz Carlos, né, quer dizer, é uma situação em que países como o Brasil estão com poder de barganha, né? É nessas conjunturas de disputa, né, que países como os Estados Unidos, por exemplo, fazem concessões para a gente, né? Em situações, digamos que de Pax, né? Enfim, não sei se talvez eu tenha usado o termo de maneira não apropriada, mas quando eles estavam, por exemplo, naquele contexto, depois nos anos 90, que muitos falavam da única superpotência, né? Você não precisa fazer essas concessões, né? Então, quer dizer, isso realmente dá a países como o Brasil e a Índia e outros, né, um certo poder de barganha, e realmente é um momento de, né, sabendo jogar, aproveitar essas brechas e tirar o que de melhor é possível de um lado ou de outro, né? O grande problema, né, é quando chegar o dia, né, em que virar, por exemplo, você está de qual lado? Né, em que você for obrigado a escolher um lado, né? Aí é que é o problema, né? E talvez esse momento tenha chegado para a Europa no ano passado. Não. Você está do lado de quem, né? Você tá fechado com quem? É fechamento de quem, né? E eles foram com os Estados Unidos, né?
tomando, na verdade, medidas, né, atitudes que, do ponto de vista estritamente econômico, não faziam o menor sentido para eles, né? Cortando na própria carne. Tá? Então, pode ser que esse momento chegue para nós também daqui a alguns anos ou décadas. Né? Enquanto isso, né, façamos o melhor que conseguirmos. Isso aí, Baixazinho. Brigadão. Numa, encerra esse negócio aí. Ah, enfim, eu acho que já falamos bastante hoje, teremos em outros programas a oportunidade de voltar a muitos dos temas tratados hoje, mas ahm, o que podemos dizer é que realmente a, é, usando a expressão que o Luiz Carlos colocou na sua fala, ou seja, essa mexida nas placas tectônicas que a gente tá vendo, a gente está realmente vendo uma espécie de cataclisma na forma de enxergar a organização do sistema internacional e que seria chamado de relações internacionais, inclusive, provavelmente, assim, o uso de uma série de doutrinas, de abordagens comuns às relações internacionais, que sejam mais realistas, mais pós-modernas, tanto faz. Eu acho que, inclusive, tem que ser repensado, tá? Porque muitas vezes, assim, todo esse sistema de apresentação das relações internacionais, a forma com as quais os países se relacionam e também do ponto de vista econômico, foi o produto de uma organização do mundo que está, para não dizer que está fortemente chegando ao seu fim. Tá? Então, realmente é complicado, na verdade, poder fazer julgamentos definitivos. Por quê? Porque você tem um grau também de interdependência entre as economias que faz com que, mesmo sim, no caso de países como o Irã, já citado, ou até nas relações econômicas com a Rússia, se os Estados Unidos, por exemplo, possam impor um corte total, um isolamento total desses países, mesmo se nunca é total, porque a gente sempre continua tendo relações mesmo. Isso não é possível, por exemplo, com a China. Tá? Justamente estava lendo recentemente, semana passada, na verdade, um artigo sobre a dependência em termos de bens intermediários, seja de peças, componentes, particularmente na parte eletrônica, da Índia em relação à China. A China é o grande fornecedor, continua sendo responsável por, sei lá, quase 80%, né, desses bens intermediários na parte eletrônica. Então, na verdade, quando a gente fala de um antagonismo, por exemplo, entre Índia e China, de tensões crescentes, a gente vê que não é tão fácil quando a gente está falando do caso chinês. Da mesma forma, há essa interdependência que existe na parte financeira, monetária entre China e Estados Unidos, torna um cisma, um corte total das relações, uma exclusão recíproca desses países quase impossível, pelo menos por enquanto. Pode ser que um futuro mais distante tenha essa possibilidade. Então, na verdade, isso, a meu ver, é uma grande diferença entre o período ápice da Guerra Fria, onde você tinha dois blocos basicamente isolados um do outro do ponto de vista econômico, comercial, tecnológico. Já hoje em dia não é mais assim, tá?
E, inclusive, bom, é interessante ver que bom, a Guerra Fria acabou justamente quando esse isolamento, particularmente na parte do bloco socialista, foi desaparecendo, né? Com a China justamente indo, voltando ao papel desequilibrador, da China, voltando, indo justamente para o bloco ocidental, com também uma dependência tecnológica, produtiva, cada vez mais comercial, até cada vez maior do ponto de vista da União Soviética. Bom, então, nesse sentido, eu acho que uma grande diferença, além das questões ideológicas, que eu já mencionado, é isso, que hoje em dia você tem um grau de integração em termos financeiros, em termos produtivos, em termos comercial, que é muito elevado. Tá? E desse ponto de vista, a posição da Índia e do Brasil, ela parece ser a mais sábia, né? Porque a Índia precisa da China, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista comercial. Precisa também dos Estados Unidos, do ponto de vista dos países ocidentais, do ponto de vista tecnológico, em termos também comercial para exportação, por exemplo, de serviços informáticos, etc. O Brasil, mesma coisa, tá? A gente, bom, ao mesmo tempo em que o sul global, e particularmente a China, se tornou destinatária principal das exportações de matérias-primas brasileiras, você tem antiguíssimas relações do ponto de vista produtivo e tecnológico e até, vamos dizer, acadêmico, entre o Brasil e os países ocidentais. Se houver a quantidade e a posição que ocupam as multinacionais ocidentais no mercado brasileiro. Tá? Então, obviamente que isso torna as coisas muito mais complexas. Nesse sentido, análises, vamos dizer, mais tradicionais em termos de economia política internacional, relações internacionais mais realistas, que dizem, tem o Brasil, a China, a Rússia, além de ser meio problemáticas, porque, em geral, deixam de lado as componentes internas, tá? E as dimensões internas, que já foram, bom, tanto no caso brasileiro, nem se fala, porque a gente sabe que o interno define muito o externo no caso do Brasil, ou seja, a política de inserção internacional do Brasil, de inserção geopolítica, geoeconômica do Brasil, depende do que acontece no cenário interno, cenário político interno, bom, com as oscilações, as mudanças radicais que a gente já mencionou. No caso da Índia, você pode ter algum tipo de continuidade, como a gente já falou, mas também tem uma influência de fatores internos, bom, e nem se fala para outros países periféricos. Tá? Então, e até, inclusive, a gente pode dizer, para os polos dessa nova desse novo sistemas internacionais, que sejam Estados Unidos, o China, até a Rússia. Então, tomar muito cuidado com uma essencialização dos países, porque não existe, na verdade, e o grau de integração, o grau de relação, a complexidade dessas relações que se tramaram, olhando de um ponto de vista de economista, que seja na esfera financeira, na esfera comercial, na esfera tecnológica, na esfera produtiva, monetária, com que assim, a gente tem que sempre pensar que os antagonismos, mesmo se eles são fortes, mesmo se eles são crescentes, não significam que você vai ter, de repente, a criação de blocos isolados uns dos outros, porque, tecnicamente, isso, inclusive, por enquanto, pelo menos, é impossível. E não parece nem um médio prazo possível, tá? Então, retraçou essa pequena observação que eu queria fazer. Não, eu gostei muito do que você falou, mas tem só uma coisa. A Europa tinha uma tremenda dependência energética da Rússia e fez uma opção aparentemente radical, né? Muito provavelmente pressionado, né? Sim, mas Então, é como só eu uma coisa para... mencionei, justamente, você pode excluir a Rússia, que do ponto de vista da interligação econômica, porque, no fundo,
Sim, mas do Bom, ponto de vista apesar energético, isso está das tendo consequências previsões, econômicas sérias para eles, sim, né? mas Então, mas é só um elemento para reflexão, mas eu gostei muito, achei muito mas instigante a apesar, sua fala. eu sei que você concorda, né, também sobre esse ponto, apesar das predicções catastrofistas que falavam que a Europa ia ficar numa penuria, que ia faltar eletricidade, né, que não ia ser substituível o gás russo. Bom, na verdade, o quê? Você tem um elemento de preço, mas ao mesmo tempo você usa isso para puxar projetos, vamos dizer, de desenvolvimento na área energética. Então, e uma componente da inflação, mas como a gente viu, a inflação tá caindo também nesses países. Então, não é um elemento que muda tudo e que torna. A Rússia não era uma peça fundamental como a China. China é um problema que hoje em dia ninguém consegue viver sem as relações comerciais e produtivas com a China. Isso não existe. Nem os Estados Unidos, né, inclusive. Né? Apesar da. Bom, e olha, os Estados Unidos estão tentando justamente afastar, enfim, reduzir cada vez mais essa dependência, mas ela continua existindo. E a gente está falando de Estados Unidos, que é o único país que, junto com a China, tem um sistema produtivo completo, que basicamente consegue produzir tudo e qualquer coisa. Tá? Então, eu acho que assim. Concordo com você, não digo que não seja impossível, não foi, mas o que foi possível com o Irã e um grau, um nível bem maior, em termos de peso do país, econômico, e comercial, produtivo, com a Rússia com a China vai ser, não dá para fazer. É verdade. Tô de acordo, e também vão aproveitar para não deixar, senão o Luiz Carlos vai falar. Ele está ali. Não, a única coisa que eu quero falar é o seguinte, né, para os nossos ouvintes, que a diferença no caso da universidade é que a gente nunca chega a uma conclusão final, ela é sempre parcial, e nunca é sim ou não, nós temos, as nuances são muito grandes. Ou seja, o mundo é Claro. complicado e nós temos que aceitar que a coisa é assim, que não tem, que não é um jogo em que ganha lado um ou ganha o outro lado, e que o mundo continua sempre através de vários caminhos possíveis. E por isso é legal, por isso é interessante essa nossa conversa, e por isso ela vai continuar. Está sem Bicalho, voz, você está Bicalho. mudo. Você está mudo, Bicalho. Você queria calar a nossa boca, estávamos falando muito, você é que ficou sem voz. Eu Isso fiquei é, sem você voz. quando você foi interromper o Luiz Carlos, você não viu que você estava com o microfone desligado. Não, mas Ironia Podia do ter falado destino, é? mais. ironia do, Ironia do destino. mas Castigo. o Prado é bem comportado. Não, agora que a conversa esquentou, né, que pegou, etc. Mas, bom, já tem 1 hora e tanto de programa, 1 hora e pouco, então é bom a gente terminar. Até porque, como Conversas é um programa recorrente, né, um programa que você tem sempre, no mínimo a cada 15 dias, 3 semanas, então a gente sempre volta aos temas. Né? Esse já é o Conversa de número 70. Então, já temos bastante estrada, né, pelas costas, enfim, tem bastante coisas ainda para discutir, e fatalmente estamos um pouco condenados, né, a voltar a esses temas, etc., etc., até porque aqui não tem um caráter conclusivo, né, como colocou o Prado, né? Nós estamos lidando com temas que são temas muito complexos, temas difíceis, temas, inclusive, de um mundo em profundas transformações, né, econômicas, tecnológicas, políticas, sociais, culturais. Então, a gente fala sobre esse caldeirão, né? Então, seria até de uma pretensão, né? De uma infantilidade enorme, que a gente poderia ter essa posição definitiva, né? Só que a gente fosse muito ignorante, muito estúpido, que a gente poderia fazer alguma coisa dessa. Como a gente tem uma inteligência mediana, né? Razoável, a gente acaba reconhecendo as nossas dificuldades, as nossas dúvidas e as nossas angústias, né? Porque, na verdade, o que a gente traz aqui sempre para conversar com o pessoal que acompanha a gente é justamente as nossas dúvidas, né? A gente tem muito mais incertezas, dúvidas, do que certezas absolutas sobre para onde esse mundo vai, né? A gente não tem a menor ideia. Tudo bem, mas é assim mesmo, faz parte do jogo. Bom, então agradecendo a vocês três por esse nosso debate de hoje e
principalmente os nossos amigos, as nossas amigas, né, que nos acompanham aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue, se cuidem e vão em frente.